Fala, pessoal! Na aula de hoje vamos dar continuidade aos assuntos que estávamos vendo antes da revisão das 4 operações, onde estávamos abordando um pouco sobre a adição e subtração com números inteiros. Na aula de hoje vamos discutir um pouco sobre a multiplicação com números inteiros. Então vem comigo. Multiplicação de números inteiros. Trouxe aqui um exemplo para vocês, onde diz o seguinte. Em certa prova de concurso com 10 questões, cada resposta correta valia 5 pontos. E cada questão incorreta, 3 pontos negativos. Então, veja o número de questões corretas e o número de questões incorretas de 4 candidatos desse concurso. Aqui a gente tem o número de questões corretas e incorretas dos 4 candidatos. Se eu quiser saber a quantidade de pontos, por exemplo, que Patrícia fez nesse concurso, eu preciso analisar a quantidade de questões corretas, a quantidade de questões incorretas e calcular separadamente cada uma e depois verificar com quantos pontos Patrícia ficou. Então, eu vou observar, vou calcular a quantidade de questões corretas separadamente. Então, Patrícia acertou 4 questões. Então, cada questão correta é 5 pontos, então 4 vezes 5, 20. E Patrícia errou 6 questões. Então, cada questão incorreta é menos 3 pontos. Então, 6 vezes menos 3, menos 18. Então, se eu quero saber a pontuação de Patrícia, eu vou calcular a pontuação de corretas e mais a pontuação de questões incorretas. Então, eu sei que ela acertou 20 pontos e errou 6 questões. Então, perdeu 18 pontos. Então, Patrícia ficou com 2 pontos. Uma observação muito importante é, sempre que eu estiver multiplicando e 2 fatores ou mais, e ele tiver o mesmo sinal, o resultado sempre será positivo. Então, menos com menos mais com mais mais. Sempre que um fator for positivo e o outro for negativo, o resultado sempre vai ser negativo. Então, vejamos um exemplo. Após realizar um depósito, o saldo bancário atual de Everton ficou de R$32 negativo. R$32 negativo. Ou seja, menos 32. Sabendo que antes de realizar o depósito, o saldo era 7 vezes o atual, responda as questões. Letra A. Qual era o saldo bancário de Everton antes do depósito? Primeiro passo é eu analisar quais são os fatores dessa multiplicação. Então, se o saldo dele era 7 vezes o atual, então eu tenho 7, que é um fator positivo, e o atual valor dele, saldo, é menos 32. Então, eu estou multiplicando 2 fatores com sinais opostos, então o resultado vai dar negativo. Então, eu irei multiplicar 32 vezes 7. 7 vezes 2, 14, coloco 4, vai 1. 7 vezes 3, 21, com 1, 22. Então, o resultado do saldo que Everton tinha antes de fazer o depósito era de menos R$224. O item B nos diz o seguinte: quantos reais Everton depositou? Então, eu preciso calcular o seguinte: o saldo que ele tem hoje menos o que ele tinha antes. Então, o saldo que ele tem hoje é menos 32. Qual era o saldo que ele tinha antes? Menos 224. Perceba que aqui eu não tenho nenhum sinal para relacionar. Então, eu repito, tiro do parênteses e repito. Então, menos 32. Aqui eu tenho 2 sinais para relacionar. Como os 2 sinais eles são iguais, menos com menos, mais. Aí eu vou ter que calcular menos 32 mais 224, que posso reescrever como uma subtração. 224 menos 32. Que é igual a 192. Então, quer dizer que Everton depositou R$192. E item C, que quantia ele ainda deve depositar para ficar com saldo zero? Se Everton está com um saldo negativo de R$32, ele precisa depositar R$32 para que ele fique com saldo zero. Vejamos algumas propriedades da multiplicação dos números inteiros. A primeira propriedade é a comutativa, associativa, elemento neutro e distributiva da multiplicação em relação à adição algébrica. Vejamos cada uma separadamente. A comutativa nos diz o seguinte: em uma multiplicação com números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa propriedade recebe o nome de propriedade comutativa da multiplicação. Como assim, professora? Eu tenho 2 exemplos aqui. Então, eu tenho menos 4 vezes mais 3
Perceba que eu tenho uma multiplicação de fatores com sinais diferentes, então o resultado vai dar negativo. E 4 vezes 3, 12. Então o resultado deu menos 12. E se eu fizer o contrário, mais 3 vezes menos 4? Tem uma multiplicação de fatores com sinais opostos, então o resultado vai dar negativo. E multiplico 3 vezes 4, 12. Então perceba que a ordem da multiplicação dos fatores não altera o produto, não altera o resultado. Então essa propriedade ela é chamada de propriedade comutativa. Então quer dizer que menos 4 vezes mais 3 é igual a mais 3 vezes menos 4. Segunda propriedade é a propriedade associativa. Em uma multiplicação com números inteiros, os fatores podem ser associados de modos diferentes sem alterar o produto. Então, eu vou associar os fatores de maneira diferente. Nesse caso, eu vou associar de 2 modos. Aqui a gente tem 3 fatores, poderia associar de 3 maneiras diferentes. A primeira forma que eu vou associar é multiplicando logo mais 3 vezes menos 6 e repito o menos 2. Então, multiplicando 2 fatores com sinais opostos, mais com menos, menos, e multiplico 3 vezes 6, 18. Agora eu vou associar os 2 fatores. Menos com menos, mais, então o resultado vai dar positivo, e 18 vezes 2, 36. A outra maneira que eu vou relacionar é repito o mais 3 e multiplico menos 6 com menos 2. Como os fatores têm o mesmo sinal, então o resultado vai dar positivo. Então, repito mais 3 e multiplico 6 vezes 2, 12. Como a multiplicação dos 2 fatores tem o mesmo sinal, então mais com mais, mais. 3 vezes 12, 36. Então, não importa a ordem que eu relaciono, que eu associe os fatores. Tem que dar o mesmo resultado. Isso de acordo com a propriedade associativa da multiplicação. Tá, professora, eu associei de maneira diferente e o resultado deu diferente do que eu tinha associado na primeira forma. Então, você deve ter errado algum cálculo, algum sinal. A terceira propriedade é o elemento neutro, que nos diz o seguinte: em uma multiplicação com 2 números inteiros em que um dos fatores é igual a mais 1, o resultado é igual ao outro fator. Então, logo, o número 1 ele é o elemento neutro da multiplicação. Como assim? Eu tenho 2 exemplos aqui. Vou multiplicar menos 4 por mais 1. Perceba que os fatores têm sinais diferentes, então o resultado vai dar negativo. E vou multiplicar 4 vezes 1, que vai dar menos 4. Aqui eu vou multiplicar menos 9 vezes mais 1. Perceba que os fatores têm sinais opostos, então o resultado vai dar negativo e vou multiplicar 9 vezes 1, igual a 9. Então, menos 9. Perceba que eu multipliquei e deu o mesmo resultado do outro fator. Sempre que eu multiplicar por mais 1, vai acontecer isso. Então, eu afirmo para vocês que o elemento neutro da multiplicação é o número 1, positivo. A última propriedade nos diz o seguinte: ao multiplicar um número inteiro por uma adição algébrica, obtemos o mesmo resultado que ao adicionar os produtos de cada parcela dessa adição por esse número. E essa propriedade ela recebe o nome de distributiva da multiplicação em relação à adição algébrica. Vejamos um exemplo. Eu vou associar esse exemplo de 2 modos diferentes. O primeiro modo é eu vou multiplicar termo a termo. Como assim multiplicar termo a termo? Vou pegar mais 3, vou multiplicar por menos 2 e depois vou multiplicar mais 3 por menos 5. Então, como aqui são 2 fatores com sinais opostos, o resultado vai dar negativo. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o resultado menos 6. Mas, por causa do sinal que está aqui entre os 2 fatores, mais 3 vezes menos 5. Como os fatores têm sinais opostos, o resultado vai dar negativo. E 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho menos 6. Eu tenho que relacionar aqui, ó. São sinais opostos. Mais com menos. Então, menos. Aí eu estava devendo 6. Fui lá e comprei mais 15 fiadas. Então, eu fiquei devendo 21. Vamos ver a outra forma. A outra forma é eu calcular logo quanto dá aqui dentro do colchete. Então, aqui eu tenho menos 2, repito menos 2 e vou relacionar esses 2 sinais. Mais com menos, menos. Então, eu estava devendo 2, fui lá e comprei mais 5 fiadas. Então, eu fiquei devendo 7. Agora, eu vou relacionar
esses dois fatores. Perceba que os fatores têm sinais opostos, então o resultado vai dar negativo. Então, 3 vezes 7, 21. Então, perceba que não importa se eu multiplicar termo a termo ou eu somar logo dentro e depois multiplicar, que vai dar o mesmo valor. Isso é o que diz a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição algébrica. Vejamos alguns exemplos. Em cada caso, identifica a propriedade usada. Então, o primeiro exemplo tem menos 2 vezes menos 4 igual a menos 4 vezes menos 2. Perceba que a ordem aqui não importa, tanto faz eu multiplicar menos 4 por menos 2 ou menos 2 por menos 4, que vai dar o mesmo valor. Então, essa propriedade é a propriedade comutativa. Da mesma forma, aqui no item 2, tem menos 8 vezes mais 2 é igual a mais 2 vezes menos 8. A ordem não importa, então, a propriedade comutativa. No item 3, eu tenho menos 4 vezes mais 3, isso tudo multiplicado por mais 2, igual a menos 4 vezes mais 3 vezes mais 2 dentro do colchete. Perceba que a ordem aí não está importando. Eu associar. Então, a propriedade ela é chamada de propriedade associativa. O item 4, eu tenho menos 3 vezes dentro do colchete menos 2 mais menos 3 é igual a eu associar termo a termo. Então, isso daqui é igual a eu associar termo a termo, que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição algébrica. E por último, eu tenho mais 1 vezes mais 8, que é igual a mais 8. Aqui eu tenho, então, o elemento neutro da multiplicação. E o conteúdo da aula de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado e consigam resolver a atividade. Então, se gostou, deixa o seu like. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para os seus amigos. E também não se esquece de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo.